Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, inscreve aqui para não perder nada e me siga nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E não se esqueça de deixar aquele like que ajuda muito aqui no canal, então chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. Jeffrey Edward Epstein nasceu em 20 de janeiro de 1953 em Nova York, no bairro do Brooklyn. O Jeffrey tinha um irmão mais novo. Seus pais eram judeus. Sua mãe trabalhava como auxiliar de escola e era dona de casa. Seu pai trabalhava para o Departamento de Parques e Recreação em Nova York como zelador e jardineiro. Jeffrey começou a tocar piano quando ele tinha 5 anos de idade. Não tem muitas informações sobre a sua infância, mas pessoas que conheciam ele falavam que ele era uma criança adorável, muito inteligente e que ele era bom com números. Ele frequentou a escola pública local e se formou aos 16 anos de idade. Em setembro de 1971, ele passou a frequentar a Faculdade de Ciências e Matemática de Nova York, mas saiu sem se formar. Em 1973, ele começou a dar aulas de física e matemática em uma escola de elite em Manhattan. Ele parou de dar essas aulas em 1975. Alguns boatos começaram a surgir na época que ele dava aulas. Diziam que ele tinha um comportamento impróprio com as alunas menores de idade, mesmo ele sendo muito mais velho. Ele frequentava festas e bebia com alunos. Algumas dessas meninas relataram que ele ficava olhando para elas de uma forma diferente, deixando elas desconfortáveis. Uma das alunas dele era a filha do empresário Alan Greenberg, diretor executivo da Bear Stearns. Os dois acabaram ficando muito amigos. Em 1976, o Jeffrey começou a trabalhar na empresa do Alan. Como ele era muito inteligente e tinha muita lábia, ele foi crescendo dentro da empresa até se tornar parceiro limitado. Ele passou a lidar com pessoas muito ricas até que em 1981 ele foi demitido por mau comportamento. Em 1982 ele fundou a própria empresa, a J. Epstein Co. Não se sabe o que essa empresa fazia e como ele ganhou tanto dinheiro em tão pouco tempo. Os negócios da empresa nunca foram divulgados. O Jeffrey só aceitava clientes com mais de 1 bilhão de ativos. O único cliente bilionário publicamente conhecido foi Les Wexner, fundador da Lane Brands, dono de várias marcas de luxo, inclusive da Victoria's Secret. O Jeffrey começou a comprar muitas propriedades. Ele era dono da maior residência de Manhattan. Ele comprou casas em Miami, Paris e no Novo México. Ele comprou uma ilha chamada Little St. James, que fica nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos. E em 2016, ele comprou outra ilha, a Grand St. James. Ele criou uma fundação que financia pesquisa, ciência e educação. Com isso, ele ficou bem conhecido e isso ajudou nas conexões que ele tinha. Ele se relacionava com pessoas muito famosas e políticas, como o Donald Trump e o Bill Clinton. Ele era um cara bem misterioso, ninguém sabia muito bem sobre os negócios dele e como ele conseguiu tanto dinheiro. Por trás dessa fama que ele tinha, ele já tinha sido acusado de abuso sexual de menores várias vezes. As primeiras acusações vieram em 1995 e 1996, quando 2 irmãs falaram que foram assediadas por ele. Uma dessas irmãs era pintora e ele admirava muito o trabalho dela. Ele perguntou para ela se ela queria fazer alguns trabalhos na casa dele. Eles se encontraram algumas vezes, onde ela ia na casa dele com o intuito de fazer as pinturas. Chegando lá, ela era assediada e abusada muitas vezes. A irmã dela foi com ela na casa dele algumas vezes e também foi abusada. Elas tinham entre 16 e 17 anos. Essas acusações não foram para frente. Em 2005, uma mulher entrou em contato com o Departamento de Polícia da Flórida, alegando que a sua enteada de 14 anos havia sido levada para a mansão do Jeffrey por uma garota mais velha. Lá, ela teria pago $300 para essa garota se despir e fazer uma massagem no Jeffrey. Quando essa massagem terminou, ele pediu para ela ir embora e trazer outra garota. Com isso, várias garotas menores de idade iam lá na casa dele para fazer massagens nele. Essas garotas iam lá e traziam outras meninas.
como uma espécie de pirâmide. Com tudo isso, a polícia começou a investigar ele e outras vítimas menores de idade começaram a aparecer. Mas o Jeffrey fez um acordo secreto com o procurador dos Estados Unidos, o Alexandre Acosta. Esse acordo conseguia que o Jeffrey tivesse imunidade contra processos federais. Ele acabou se declarando culpado por solicitação de prostituição e aquisição de menores para prostituição. Ele cumpriu 13 meses de prisão e durante todos esses meses ele foi autorizado a sair várias vezes por semana para trabalhar no seu escritório em Palm Beach. Ele tinha uma grande aliada que ajudava ele, que era sua esposa, a Ghislaine Maxwell. Ela ajudava ele a encontrar meninas menores de idade para os seus abusos. Essas meninas foram abusadas tanto por ele quanto pela esposa dele. O Jeffrey tinha um jatinho onde ele levava essas meninas menores para a ilha dele e lá tinha outras pessoas influentes que participavam desses abusos. O caso voltou à tona em 2018, quando um jornal resolveu publicar uma reportagem sobre o Jeffrey. Nessa reportagem, o jornal alegou que ele abusava de menores de idade em sua mansão em Palm Beach. As pessoas que frequentavam as festas dele, tanto na casa quanto na ilha, falaram que lá sempre tinham garotas menores de idade. E em 6 de julho de 2019, ele foi preso por suspeita de tráfico sexual de menores. Durante as investigações, a polícia descobriu uma lista de pessoas que frequentavam as festas do Jeffrey. Documentos apresentados pela justiça provava que a rede de contatos que ele tinha ajudou a facilitar os abusos durante tanto tempo. O Jeffrey tentou de tudo para poder sair da cadeia, mas o juiz negou. Até que em 10 de agosto de 2019, ele foi encontrado sem vida na sua cela. A causa da morte foi que ele acabou tirando a própria vida por enforcamento. Em 2021, a mulher do Jeffrey, a Ghislaine, também foi presa por tráfico sexual infantil, pois ela ajudava ele a pegar essas meninas. Ela foi condenada a 20 anos de prisão. Depois de um tempo da morte do Jeffrey, essa lista de nomes de pessoas que frequentavam as festas dele na ilha foram divulgadas, e alguns nomes são o Príncipe Andrew, Donald Trump, Stephen Hawking, Bill Clinton, Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz e muitos outros famosos. Agora, em 2025, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o DOJ, divulgou mais de 3 milhões de páginas dos arquivos do caso do Jeffrey. Nessas páginas tem várias fotos, vídeos, e-mails trocados entre o Jeffrey e diversas pessoas, testemunhos das vítimas e tudo o que acontecia na ilha dele. Essas páginas que foram divulgadas têm coisas horríveis, como sacrifício de crianças, rituais religiosos, abusos de menores e torturas. Uma das testemunhas falou que participou de uma festa no iate dele e lá ela contou que um bebê foi desmembrado e depois eles ingeriram esse bebê. Outra testemunha falou que o Trump sabia de todas essas festas que aconteciam na ilha do Jeffrey. O Jeffrey tentou comprar uma agência de modelos aqui no Brasil para selecionar as meninas mais bonitas para traficar elas e transformá-las em escravas sexuais. Teve um vídeo muito famoso de uma modelo em 2019. Ela saiu gritando de uma das festas dele, dizendo que eles estavam comendo pessoas e que eles faziam sacrifícios com bebês. Bebiam sangue e faziam rituais. Depois disso, essa garota sumiu e nunca mais foi vista. Tem muitas coisas perturbadoras nessas páginas. Gente, e o caso de hoje é muito perturbador e chocante. Não dá pra saber se tudo que tá ali naquelas páginas é verdade ou não. Só sei que tem muita coisa bizarra. Comenta aqui embaixo se você já ouviu falar desse caso, se você tá acompanhando, porque eu acho que tem muita coisa que vai desenrolar ainda. Não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar aqui no canal e a gente se vê em um próximo vídeo.